Marido grita e segura a esposa, revelando um segredo chocante que mudará tudo para sempre. Na pequena vila Serenidade, onde a vida parecia um quadro perfeito de calmaria e monotonia, um grito irrompeu pela tranquilidade das ruas. Ana estava na sala, organizando algumas flores em um vaso, quando percebeu que a rotina não seria a mesma. Marcos, seu marido, com os olhos ardendo em fúria, segurava os braços dela com força. O calor das vozes elevadas ecoava pelos 4 cantos da casa, quebrando o silêncio de anos. Ana, chega! Por que você não me conta as suas verdades? Ele estava furioso, como um vulcão prestes a entrar em erupção. A expressão dele era desesperada, como se cada segundo que passasse sem uma resposta fosse uma punição. O mundo ao redor parecia desvanecer, e tudo o que restava era a energia da briga. Ela, confusa e assustada, sentia seu coração disparar. O nó na garganta impedia de articular qualquer palavra. Que verdades! O pensamento a fazia tremer. O que Marcos queria ouvir? Mas antes que ela pudesse responder, o que não esperava aconteceu. Marcos, ofegante, soltou a bomba. Eu também tenho segredos. Minha ex-namorada sumiu, Ana. Sem aviso, sem rastro. O impacto foi como um soco no estômago. Ana se sentiu como se tivesse sido puxada diretamente para um labirinto de mentiras. Sua mente girava, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que nunca soube que precisava montar. O que você está dizendo? Perguntou. A voz trêmula, misturada com a incredulidade. Os olhos dele estavam carregados de um peso que ela nunca tinha visto antes. Um desespero profundo que invadiu cada poro de sua pele. As paredes da casa, que já foram um refúgio de amor e segurança, agora pareciam se fechar ao redor dela. As flores que havia arranjado pareciam se murchar, simbolizando um amor que até agora parecia inabalável. Você está me dizendo que sua vida antes de mim está repleta de segredos? O que mais você esconde, Marcos? Ela questionou, sentindo uma raiva e um medo se intercalarem em seu peito. Marcos a soltou, e o silêncio tomou conta do espaço. A realidade pesou como chumbo no ar. Ele começou a explicar sobre sua namorada, cada palavra carregada de dor e remorso. Ana se perguntava quantas vezes ele havia mencionado aquele passado antes. Quantas vezes olhou para ela como se estivesse a ver seu reflexo, quando, na verdade, o que via era a sombra de alguém que havia deixado um legado de mistérios. No entanto, a discussão não terminou ali. A tensão continua a espreitar, com sombras vindas de um passado que não estava tão distante. E mesmo enquanto tentavam enfrentar essas verdades, Ana percebeu sinais de que algo muito mais sombrio estava prestes a surgir de onde menos esperavam. A insegurança dela se transformou em uma bandeira vermelha, sinalizando que nem tudo era o que parecia. E dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos respirou fundo, tentando se recompor. Ana, eu não sei onde ela está. Eu não sei o que aconteceu. As palavras dele eram sinceras, mas soavam como um eco distante aos ouvidos dela. O medo crescia, um monstro silencioso dentro dela. A sala parecia mais sombria, e um frio intenso tomou conta da atmosfera. Ana balançou a cabeça, tentando processar a confusão. E você acha que isso é normal? Que eu devo aceitar ter uma sombra do seu passado pairando sobre nós? A raiva estava eufórica, pulsando em suas veias. O que mais ele poderia estar escondendo? Então um barulho estrondoso irrompeu do quarto ao lado, assustando os dois. Um som como se algo pesado tivesse caído. A tensão tomou conta do ar,
quase palpável. Marcos olhou para a porta, confuso. O que foi isso? Antes que ela pudesse responder, um grito cortante ecoou pela casa. Era de uma mulher, e não era qualquer mulher. O coração de Ana parou por um momento. Era a voz de Tânia, sua irmã, que estava hospedada com eles. Helena, uma amiga de infância de Ana, e alguém que sempre fora próximo a Marcos. O pânico tomou conta. "Tânia!" Ana gritou, correndo na direção do som. Marcos a seguiu. Eles abriram a porta do quarto, e a cena que se desenrolou diante deles era surreal. Tânia estava ajoelhada no chão, pálida como um fantasma, com os olhos arregalados. Na sua frente havia um envelope aberto. As palavras nas páginas espalhadas cortavam o ar como uma faca. "Ana, você precisa ver isso", a irmã sussurrou, com a voz trêmula. Ana se aproximou e olhou para os papéis. O que viu fez seu mundo desmoronar em um instante. Tratava-se de uma série de cartas, datadas de anos atrás, que revelavam segredos de família, segredos sobre ela mesma. Mera confiança? A letra era de alguém que a conhecia. "Você não vai acreditar. Elas falam sobre você, Ana. Sobre o que aconteceu com a ex-namorada do Marcos." A expressão de Tânia mudava, de confusa para horrorizada. Ana pegou uma das cartas e leu em voz alta. "Não posso esquecer daquela noite. O que aconteceu com ela não foi um acidente." O que quer que estivesse escrito a fez sentir que a terra sob seus pés estava se movendo, mudando. "O que você está falando? O que isso tem a ver comigo? Isso não é só seu, Ana. Essas cartas falam sobre... coisas que nós nunca soubemos. Mistérios da nossa família que podem nos colocar em perigo." Tânia estava em choque e Marcos assistia atônito, como se estivesse perdido em sua própria realidade. Um silenciamento desconfortável tomou conta do ambiente. As flores que Ana organizou antes pareciam distantes, esquecidas. O passado que ela julgava ter compreendido agora estava envolto em sombras. "O que você quer dizer com perigo?" Ana mal podia falar. A mão tremia enquanto segurava as cartas, que queimavam em sua pele como verdadeiras chamas. Nesse momento, uma nova presença surgiu atrás dela. Era Helena, com uma expressão grave. "Ana, temos que falar sobre a verdade. O que você leu é apenas a ponta do iceberg. A verdade vai te chocar. O que Marcos nunca te contou pode ser apenas um sinal do que está por vir." Ana olhou de volta para Marcos, os olhos cheios de perguntas. "O que mais você não me contou?" Era uma dúvida amarga, um grito silencioso. Ninguém respondeu. A sala estava mergulhada em tensão, e o tempo parecia ter parado. A cada batida do coração dela, uma nova camada de mistério se desenrolava. Esse era apenas o começo das revelações que iriam abalar os alicerces da relação e da própria vida de Ana. Elas sabiam que, a partir daquele momento, nada seria igual. O que mais poderia estar escondido? A resposta se aproximava, e Ana sentia que a verdade viria à tona, custasse o que custasse. Ana olhou para Marcos, seus olhos cheios de perguntas e desespero. "O que mais você não me contou?" Sua voz tremia. E o silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia sufocá-la. Não havia respostas, apenas a tensão enraizada no ar. Então, de repente, o celular de Tânia vibrou na cama. Todos olharam na direção da mesa, enquanto a irmã corria para pegar o aparelho. O rosto dela ficou pálido ao ler a mensagem. "É da polícia. Eles a encontraram." "As cartas!" Ana exclamou. Mas a euforia logo foi substituída pelo medo. "Quem? Quem encontraram?" O pânico aumentou em sua voz. Tânia, com as mãos trêmulas, leu a mensagem em voz alta. "A ex-namorada do Marcos. Está viva. Mas o que aconteceu com ela é muito pior do que imagino." As palavras cortavam o ar e cada sílaba deixava Ana mais angustiada. "Viva?" A incredulidade ecoou na sala. Marcos ficou paralisado, o olhar distante. "Onde ela está?"
Ana sentiu sua respiração acelerar, o coração batendo como um tambor ensurdecedor. Em um hospital, aparentemente. Tânia hesitou. Ela tá muito mal. Eles disseram que precisa de cuidados. Mas tem algo mais. O nome dela é Helena. O silêncio se abateu de novo. Todos olharam para Helena, que agora segurava a própria respiração, os lábios pálidos. O quê? A incredulidade era visível em seu rosto. Mas isso não pode ser. A voz de Ana falhou. Você não pode ser. E de repente a verdade começou a se formar diante de seus olhos, como uma tempestade se aproximando. A percepção de que Helena, a amiga de infância, poderia ter uma ligação mais profunda do que nunca imaginara. Um nó apertou em seu estômago. Não pode ser. Marcos se afastou, como se estivesse tentando escapar de um destino que o perseguia. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Você me disse que não tinha mais segredos. Sua voz aumentou, a raiva crescendo a cada segundo. Eu não sabia que ela estava viva. Marcos gritou, sua voz quebrada pela frustração. Ela sumiu e eu não... E agora você tenta me dizer que ela era... O que para você? Ana explodiu, cada palavra saindo com a força de um furacão. Os sentimentos estavam todos à flor da pele. Ela era só uma namorada, uma fase da minha vida. Marcos cortou, desesperado. A sala começou a girar, cada janela parecia escurecer e o peso da revelação grudou no ar. Parece que você não se importa, Marcos, só quer se livrar do passado. A voz de Ana subiu, cheia de dor. Então Helena, que permanecia em silêncio, começou a tremer. Por favor, me deixem explicar, disse os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Não é o que parece. Como você se atreve a falar? Você está conectada a isso. A Tânia trouxe algo que poderia mudar tudo, e você não disse nada. Marcos estava furioso e com razão. Ana sentia-se perdida, como se o chão a tivesse abandonado. O que mais havia por trás daquela superfície? Eu era sua amiga, mas havia algo entre nós que nunca aconteceu. Helena revelava enquanto respirava pesadamente, a vergonha e o medo dançando em seu olhar. Cada palavra parecia uma facada no coração de Ana. Entre nós? Ana repetiu, quase em sussurro. Era cada vez mais doloroso compreender que o que pensara ser simples amizade poderia ter segredos mais obscuros. Precisamos ir ao hospital, Tânia interrompeu, a urgência em sua voz. Precisamos saber a verdade. Se a ex-namorada do Marcos está viva, se ela sabe o que aconteceu, isso pode nos envolver ainda mais. O cenário inteiro parecia desmoronar ao redor deles. Ana só conseguiu assentir, mas seu coração pulsava de forma descontrolada. Seria esse o momento em que descobriria a verdade que poderia destruir tudo o que conhecia? O que mais estava escondido nas sombras daquela relação complicada? A cada passo que davam, as perguntas lhe pareciam mais perigosas do que as respostas que buscavam. Ana olhou para Marcos, os olhos cheios de perguntas e desespero. O que mais você não me contou? Sua voz tremia, e o silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia sufocá-la. Não havia respostas, apenas a tensão enraizada no ar. Então, de repente, o celular de Tânia vibrou na... As cartas! Ana exclamou, mas a euforia logo foi substituída pelo medo. Quem encontraram? O pânico aumentou em sua voz. Tânia, com as mãos trêmulas, leu a mensagem em voz alta. A ex-namorada do Marcos está viva, mas o que aconteceu com ela é muito pior do que imagino. As palavras cortavam o ar, e cada sílaba deixava Ana mais angustiada. Viva! A incredulidade ecoou na sala. Marcos ficou paralisado, o olhar distante. Onde ela tá? Ana sentiu sua respiração acelerar, o coração batendo como um tambor ensurdecedor. Em um hospital, aparentemente. Tânia hesitou. Ela tá muito mal. Eles disseram que precisa de cuidados, mas tem algo mais. O nome dela é Helena. O silêncio se abateu de novo. Todos olharam para Helena, que agora segurava a própria respiração, os lábios pálidos. O quê? A incredulidade era visível em seu rosto. Mas isso não pode ser.
A voz de Ana falhou. Você não pode ser. E de repente a verdade começou a se formar diante de seus olhos, como uma tempestade se aproximando. A percepção de que Helena, a amiga de infância, poderia ter uma ligação mais profunda do que nunca imaginara. Um nó apertou em seu estômago. Não, não pode ser. Marcos se afastou, como se estivesse tentando escapar de um destino que o perseguia. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Você me disse que não tinha mais segredos. Sua voz aumentou, a raiva crescendo a cada segundo. Eu não sabia. Não sabia que ela estava viva. Marcos gritou, sua voz quebrada pela frustração. Ela sumiu, e eu não... E agora você tenta me dizer que ela era... O que para você? Ana explodiu, cada palavra saindo com a força de um furacão. Os sentimentos estavam todos à flor da pele. Ela era só uma namorada, uma fase da minha vida. Marcos cortou, desesperado. A sala começou a girar. Cada janela parecia escurecer, e o peso da revelação grudou no ar. Parece que você não se importa, Marcos. Só quer se livrar do passado. A voz de Ana subiu, cheia de dor. Então Helena, que permanecia em silêncio, começou a tremer. Por favor, me deixem explicar, disse, os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Não é o que parece. Como você se atreve a falar? Você está conectada a isso. A Tânia trouxe algo que poderia mudar tudo e você não disse nada. Marcos estava furioso e com razão. Ana sentia-se perdida, como se o chão a tivesse abandonado. O que mais havia por trás daquela superfície? Um grito estrondoso cortou a tensão da sala. Todos se viraram, e o olhar de Tânia se iluminou de horror. A ex-namorada está vindo para cá. A frase de Tânia parecia sair como um sussurro aterrador, mas a verdade era devastadora. O telefone dela toca novamente e antes que pudesse desligar, uma nova mensagem chegou. Tem uma imagem do hospital. Helena! Gritou Tânia, sua voz rasgando o ar da sala. Todos se moveram rapidamente para olhar a tela. Uma imagem da ex-namorada de Marcos estendida em uma cama de hospital. Mas à medida que o grupo se aproximava, as expressões mudaram. A mulher na fotografia era igual a Helena, mas com cicatrizes profundamente marcadas no rosto. Era uma cena de filme de terror. Ana ficou paralisada. Isso não é possível. Como assim? As lágrimas escorriam pelo rosto dela sem que ela conseguisse controlá-las. O choque a atingiu como um soco no estômago. Como ela pode ser duas pessoas? Tânia murmurou, olhando fixamente para a tela. Os olhos de Marcos se arregalaram em choque, seu passado vindo à tona de uma maneira que ninguém poderia prever. É um engano, não pode ser, ele balbuciou, as mãos trêmulas. Eu preciso ver. E, impulsionado pelo desespero, ele saiu correndo, a porta batendo atrás dele. Marcos! Ana gritou, mas ele já havia desaparecido. E com isso, a sala estava em pânico. Obviamente, a verdade que parecia clara se tornara um labirinto de mentiras. Após um momento tenso de silêncio, Helena recobrou a compostura. Olhando para Ana, ela soltou um profundo suspiro. Se você realmente quer saber a verdade, existe um motivo muito mais sombrio por trás disso tudo. Um segredo que pode mudar não só a sua vida, mas toda a nossa história. E ele se chama... Ana prendeu a respiração. O que viria a seguir poderia ser devastador. A tensão era palpável. O futuro deles estava em jogo, enquanto os ecos do passado pairavam como uma nuvem negra sobre suas cabeças. O que mais poderia estar à espreita nas sombras daquela verdade não revelada? Ana prendeu a respiração, as palavras de Helena ecoando em sua mente. O que você quer dizer? Ela sussurrou. Cada sílaba uma tentativa de agarrar a realidade que parecia escorregar entre seus dedos. Era como tentar pegar água com a mão. Tudo era confuso e borbulhante. Helena hesitou, o olhar dela se perdendo em um passado que parecia preso em teias de segredos. O que está nas cartas é só uma fração do que realmente aconteceu. O que Marcos nunca te contou. Não é só sobre mim.
Do que você está falando? O desespero começou a tomar conta. Você? O que mais existe? Estamos nessa roda gigante de mentiras e você está aqui segurando as cartas, mas sem revelar a verdade. Então Elo começou a tremer. Ana, você precisa saber que eu não sou apenas uma amiga. Eu tenho uma conexão direta com a ex-namorada do Marcos. Um silêncio pesado se instalou. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Como assim? O que você quer dizer com isso? A voz dela era apenas um eco de horrorizada expectativa. O olhar de Helena estava fixo, quase distante. Ela se chama Sofia. E ela não desapareceu só porque quis. Existe um motivo muito maior. Algo que envolve você, que envolve todos nós. Helena parecia um fantasma, suas palavras cortantes como lâminas. Ana sentiu o coração disparar. Mas quem é Sofia e por que isso importa tanto? A raiva e o medo se misturavam, fazendo seu peito doer. Ela era minha irmã, e na noite em que desapareceu, você também estava lá, Ana. O impacto da revelação foi como um soco, um grito silencioso que ecoou na sala. Minha irmã? Como assim? Isso não é possível! Eu nunca soube de você. Quem você é? Ana estava em choque, as peças girando em sua mente como um quebra-cabeça descontrolado. Helena sorriu, mas não era um sorriso que trazia paz. Eu achei que estava deixando tudo para trás, mas agora, com as carpas, tudo começou a voltar. Quando comecei a ver você e Marcos juntos, a história voltou a assombrar. O tempo parou. A realidade parecia desmoronar, e Ana se sentiu puxada para um redemoinho de sentimentos. Você está mentindo. Não é possível que eu tenha estado ligada a essa tragédia. A incredulidade a envolvia. Antes que Helena pudesse responder, um barulho ensurdecedor irrompeu do chão. Algo pesado batia contra a porta. O som era como uma batida do coração, acompanhada de gemidos abafados. A porta estava tremendo e a tensão no ar crescia. O medo tomou conta de todos. Quem está aí? Tânia gritou, recuando, os olhos arregalados. Ana estava congelada, as mãos trêmulas e o coração acelerando a ponto de quase estourar. De repente a porta foi arrombada. Marcos apareceu, ofegante, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ana, você precisa vir comigo. Eles sabem onde ela está. Quem sabe, Marcos? A voz de Ana estava quase implorando. O que mais ele escondia? A angústia a consumia. Os policiais descobriram algo. Algo que liga você a tudo isso. Sofia, ela não é quem você pensa que é. E o passado nos persegue. Marcos estava em pânico, como se estivesse à beira de um colapso. Ana olhou para ele, o choque a fazendo ranger os dentes. O que você quer dizer com isso? Precisamos ir até o hospital agora. Pode ser uma questão de vida ou morte. As palavras soaram pela sala como um chamado para a ação. Mas antes que a ninguém pudesse se mover, o celular de Tânia vibrou novamente, desta vez quebrando o clima carregado. Ela curva a tela e, ao ver a mensagem, gritou. É sobre Sofia. Eles encontraram uma gravação, na qual ela revela algo que ninguém jamais imaginou. A tensão aumentou, e cada um na sala estava em estado de choque. Ana sentiu um nó se formar na garganta. Que mais viriam a descobrir? Uma nova camada de segredos estava prestes a vir à tona, e a verdade poderia ser mais perigosa do que qualquer um deles poderia imaginar. O ambiente estava tenso, e o futuro escuro como um mar tempestuoso. As reviravoltas estavam apenas começando, e Ana sabia que nada, realmente nada, seria como antes. Ana estava paralisada, o coração pulsando descontroladamente. As palavras de Helena ainda ecoavam em sua mente. Nossa futura estava interligada desde o começo. A verdade parecendo uma tempestade que se aproximava, prestes a despencar sobre todos. Então, você está me dizendo que a sua irmã, Sofia, desapareceu e tudo isso é culpa da minha conexão com Marcos? A voz dela estava carregada de incredulidade. O nó no estômago se apertando a cada sílaba. Helena, aflita, balançava a cabeça, quase de medo. Não é isso. É mais complicado do que parece. Para cada resposta, há uma nova pergunta. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais.
E justo quando Ana tentava processar essa nova camada de segredos, o ambiente começou a tremer com a batida incessante na porta. O pânico crescia como fumaça espessa em um incêndio incontrolável. "Quem está aí?" Tânia gritou, recuando, os olhos arregalados. "É a polícia!" respondeu Marcos, abrindo a porta com pressa. O olhar dele estava feroz, mas havia um lampejo de medo. "Eles sabem onde Sofia está e devem falar com você, Ana." Ana respirou fundo, desorientada. "Por que eu? O que eu tenho a ver com isso?" O nervosismo a enchia. A cada perguntinha, uma nova camada de tensão aumentava. "Porque você estava presente na noite em que tudo aconteceu. O testemunho pode mudar tudo." Marcos parecia mais agitado a cada segundo, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e desespero. Nesse momento, o celular de Tânia vibrou novamente, desta vez se esfacelando o silêncio gelado que pairava. Ela olhou a mensagem e, com a expressão de uma pessoa que havia visto um fantasma, disse: "É outra gravação. A polícia, eles encontraram algo no hospital. É uma gravação de Sofia." Ela tá dizendo, a voz dela falhou. "Dizendo o quê?" Ana sabia que antecipar aquela resposta era como caminhar em direção a um penhasco, dizendo que não é só sobre o que aconteceu com ela, mas também sobre você, Ana. O caos tinha chegado com o peso de 1000 tempestades. A sala inteira parecia rodeada de sombras vindas do passado. A tensão era quase insuportável. Marcos olhou de volta para Ana, um pedido silencioso nos olhos. "Precisamos ouvir. Pode ser a resposta que estamos procurando." Ana hesitou, seu coração gritando para não seguir, mas a curiosidade foi mais forte. "Onde eu escuto isso?" A expectativa crescia no ar adensado. "Na unidade de gravações da polícia. Eles vão tocar assim que chegarmos lá." Tânia estava frustrada, mas a determinação reinava nos olhos dela. Ana assentiu, mas a dúvida aparecia nas sombras do seu coração. O que mais poderia haver? Por que tudo parecia girar sempre em torno dela? E mais importante, o que Sofia tinha a ver com sua própria vida? Assim que saíram correndo em direção ao carro, a tensão nos rostos de todos era palpável. A frase misteriosa de Sofia gravada prometia respostas, mas também poderia trazer mais caos. As palavras "não é apenas sobre você" a perseguiam. Minutos depois, estavam no hospital, nervosos, esperando na sala de espera. Tânia nervosamente mexendo no celular, Marcos com a expressão focada e Helena quieta, como se estivesse em outro mundo. Todo o caos parecia levar a uma resposta esmagadora. "Por favor, que sejam boas notícias", Ana murmurou. Mas assim que o policial entrou, açoitando o peso da gravidade em suas palavras, o coração dela afundou. "O que Sofia tem a dizer é muito sério", disse o policial, antes de soltar uma bomba que tornou o mundo de Ana de cabeça para baixo. "Ela falou sobre você e algo mais, uma conexão que ninguém poderia prever." A conexão? O mundo já parecia um borrão. O policial prosseguiu. "O que descobrimos é que anos atrás, Sofia também tinha um relacionamento com um homem que você conhece bem e que pode estar envolvido em seu desaparecimento." A frase pairou no ar como um feitiço quebrado. Ana se sentiu tonta. "Quem é?" E a resposta ecoou de forma fantasmagórica. "O nome dele é Marcos." O silêncio após a frase era mais poderoso que um grito. Ele estava no centro desse caos, e agora, a vida deles nunca mais seria a mesma. Ana ficou em choque, seus pensamentos despedaçados. O que mais ela não sabia? O que a vida havia escondido das sombras? A verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. O que mais viria a seguir? Ana ficou paralisada, seus pensamentos despedaçados. "Marcos", sussurrou a incredulidade pintando sua voz de desespero. O silêncio na sala se tornou opressor, como se uma tempestade silenciosa estivesse prestes a se abater sobre eles. As palavras do policial reverberavam em sua mente. "O nome dele é Marcos." Ele... O quê? Não pode ser. A raiva invadiu como fogo, mas também havia uma fraqueza crescente em seu coração. "Por que você nunca mencionou isso, Marcos?" gritou, os olhos fixos nele. A tensão aumentou e o ambiente girava ao redor. Todo mundo estava ali,
os olhares se concentrando em Marcos, esperando uma explicação. Eu não sabia. Ele estava quase em prantos. Não sabia que Sofia, que ela podia estar relacionada a isso. Eu juro, eu não sei de nada. A frustração dele era clara, mas a dúvida na mente de Ana se agigantava. Como você pode não saber? Sua vida está conectada a isso. O policial parecia incomodado, mas já havia ali um grupo inteiro de desespero e pressão. Precisamos de seus depoimentos quanto antes. A gravação que vocês ouvirão pode ser crucial. Ana sentiu uma onda de calor subir pela sua espinha. O que mais poderia ser revelado? Antes que alguém pudesse falar, Tânia então exclamou: "O que está acontecendo? Temos que ir rapidamente." Porém, sem que percebessem, um grupo de pessoas entrou na sala, incluindo jornalistas. Os flashes das câmeras cortavam o ar como lâminas, e a pressão aumentava. "É ela, a ex-namorada do Marcos. O que ela tem a dizer?" Os gritos começaram a ecoar por todo lado. A atenção sobre eles era palpável, como se o vilarejo inteiro tivesse parado para assistir a um espetáculo trágico. Marcos estava paralisado, e os olhares críticos se afunilavam sobre ele. Eu não sei o que fazer," ele balbuciou, enquanto Ana sentia seu próprio coração disparar. As revelações anteriores agora pareciam meras migalhas. Esta situação estava explodindo como um vulcão. "Precisamos sair," gritou Helena, puxando Ana pelo braço. "Agora!" Elas correram, mas os jornalistas e o público começavam a tunar em seu encalço, fazendo um tumulto que cortava a clareza. Marcos estava atrás, a expressão de pânico estampada em seu rosto. Desesperadas, chegaram às escadas de emergência. No entanto, quando chegaram lá embaixo, um grito estrondoso ecoou por todo o corredor. "Pare! Ninguém pode sair!" Era o delegado, com uma expressão severa. "Vocês precisam nos acompanhar. Temos novas evidências." O alarme em seu tom deixou Ana em estado de choque. Marcos ficou branco, o olhar fixo no chão, como se estivesse se entregando a um destino que não compreendia. O policial os conduziu a um espaço separado. O desconforto era quase insuportável. Na sala, Ana finalmente pôde pensar com clareza. Enquanto outros policiais organizavam os documentos, um deles se aproximou e perguntou, olhando fixamente nos olhos de Ana: "Você conhece este homem?" E mostrou uma foto. Ana olhou mais de perto. Era um homem que nunca tinha visto antes, mas o calor da descrição em sua memória passou como um relâmpago. "Não, eu não sei quem é ele." Mas a certeza crescia. Uma voz interna sussurrava que havia algo de familiar. A sensação de deslizar de um abismo tomou conta dela. "Isso não pode ser, não pode. O que mais você não me contou, Marcos?" Os olhos de Ana encontraram os dele, e naquele momento, Marcos apenas balançou a cabeça, como se soubesse que o destino já estava traçado. E foi então que o delegado, com toda a frieza necessária, despejou a bomba final. Este homem, ele é o irmão de Sofia. E o que Sofia realmente quer contar pode mudar não só a vida de todos aqui, mas de toda a cidade. E tem mais. Ela tem algo sobre uma dívida que pode acabar com todos nós. A sala parecia girar de uma forma que Ana nunca havia experimentado. A conexão estava ali, na superfície, mas o que tudo realmente significava era uma dúvida, um mistério que poderia consumi-los a todos. E no fundo do... "Marcos!" sussurrou a incredulidade enredando sua voz de desespero. O silêncio na sala ficou opressivo, pesado como uma nuvem preta pairando. "Juro! Eu não sei de nada!" A frustração dele estava à flor da pele, mas as dúvidas aumentavam. "Como você pode não saber? Sua vida está de alguma forma conectada a isso." A tensão se acumulava como um prato à beira de uma mesa, prestes a se romper. O policial se afastou, observando o caos que a revelação havia causado, e depois interveio. "Precisamos de seus depoimentos quanto antes. A gravação que vocês ouvirão pode ser crucial." Ana sentiu um calor subir pelo corpo. O que mais poderia ser revelado? Mas antes que alguém falasse, Tânia exclamou: "O que está acontecendo?
Temos que ir rapidamente. Mas, num momento, a porta se abriu e um grupo de jornalistas invadiu a sala, fazendo perguntas. É ela, a ex-namorada do Marcos. O que ela tem a dizer? A cada pergunta, a pressão aumentava, como se a sala estivesse sufocando. Marcos estava branco e paralisado, como se fosse um peixe fora d'água. Precisamos sair, gritou Helena, puxando Ana pela mão. A multidão de repórteres começava a se aproximar, e elas correram. O pânico estava palpável, e o marido de Ana seguia os passos delas, desesperado. Espera! Para onde vocês estão indo? Gritava o repórter. As gravações ecoavam nas paredes, e os flashes das câmeras iluminavam seus rostos. Ana começou a sentir a claustrofobia tomando conta, como se a vida estivesse queimando ao seu redor. Assim que chegaram às escadas de emergência, um grito estrondoso ecoou pelo corredor. Pare! Ninguém pode sair! Era o delegado, que tinha uma expressão severa. Vocês precisam nos acompanhar. Temos novas evidências. Marcos estava pálido, e os olhos de Ana estavam arregalados de medo. O que mais você não me contou, Marcos? O delegado avançou, a seriedade nas feições dele. Este homem, ele é o irmão de Sofia. O que Sofia realmente quer contar pode mudar não só a vida de todos aqui, mas de toda a cidade. E tem mais, ela tem algo sobre uma dívida que pode acabar com todos nós. O impacto das palavras dele ecoou na sala. Para Ana, o mundo parecia desmoronar. Por que eu? O que eu tenho a ver com isso? O pânico a consumia. Justo quando a tensão estava em seu pico, Tânia ficou branca, e os olhos dela se arregalaram. Não, não é possível, ela exclamou, enquanto seu celular vibrava freneticamente. As mensagens chegavam em alta velocidade, um turbilhão de informações. É uma gravação, com a voz de Sofia. Ela disse que tinha algo importante, algo que mudaria tudo. O irmão dela, ele é. Tânia balançou a cabeça, a confusão era evidente. Ele é. Marcos, você não pode ser quem eu estou pensando, certo? Marcos se afastou abruptamente, os olhos dele eram como fontes de pura incredulidade. O que você quer dizer? A sala ficou em silêncio e um nó se formou na garganta de Ana. A revelação estava prestes a acontecer. Ele é o verdadeiro culpado pelo seu desaparecimento. Não por escolha, mas por causa de algo que aconteceu. A tensão cresceu como um incêndio descontrolado. O rosto de Marcos ficou lívido, enquanto Ana olhava para ele com um misto de pânico e raiva. Então um ruído ecoou pelo corredor, e a porta se abriu. Um homem entrou com um olhar resoluto. Todos se viraram. Desculpe interromper, mas você precisa ouvir isso. Ele se aproximou de Ana, segurando uma pasta. Estou aqui para esclarecer tudo. O que você acha que sabe não é a verdade. Com o pulso acelerado, Ana sentiu o mundo girar. O que mais poderia estar escondido? As chamas da revelação estavam prestes a consumir tudo ao seu redor, e ela sentiu que estava se aproximando de um abismo sem volta. O que mais poderia ser revelado que mudaria tanto assim? O momento estava próximo, e a verdade se preparava para emergir, disfarçada de uma onda devastadora. Ana mal conseguia processar tudo ao seu redor. O policial diante dela, com aquela pasta em mãos, parecia prestar continência ao caos que se instalava. O que você acha que sabe não é a verdade, ele disse, a voz firme como aço. Mas a verdade daquele momento parecia mais uma bomba prestes a explodir. Ela olhou para Marcos, seus olhos esperando respostas, uma conexão que parecia quase impossível. Por que você não disse nada, Marcos? O que mais você escondeu? A decepção ameaçava transbordar nas lágrimas que se acumulavam. Marcos suspirou, a angustiante incerteza desnudando seu rosto. Ele balançou a cabeça, impotente, como se suas palavras não fossem suficientes para curar a ferida. Eu não sabia. Ana, eu juro, eu só queria esquecer o que aconteceu. O policial interrompeu, sua expressão grave. Temos um problema maior aqui. O irmão de Sofia, ele não é apenas um nome. Ele esteve em contato com pessoas perigosas, e isso envolve todos nós. Você se lembra de Alex?
O nome cortou o ar como uma faca. Ana olhou para o policial, a confusão dando lugar ao reconhecimento. Alex era um conhecido de longa data, mas estava longe de ser uma pessoa de confiança. Tinha uma fama de se envolver em problemas. Vocês estão querendo dizer que ele? Marcos a interrompeu, a voz trêmula. Ele estava envolvido com Sofia? Não só isso, disse o policial, colocando a pasta de lado. Sofia tem informações que podem implicar muita gente, e seu envolvimento com Alex pode ser o que a colocou em perigo. Ana sentiu o coração disparar. Ele a sequestrou? É possível. E não só isso. O policial abriu a pasta, revelando fotos de um grupo de homens em uma reunião sombria. O rosto de um deles fez a cabeça dela girar. Era um rosto familiar, um amigo de infância. Não, isso não pode ser! Ana gritou, afundando na cadeira. Ele estava por trás de tudo isso. A revelação fez sua mente entrar em colapso. Marcos olhou para Ana, a culpa pesando sobre ele. Eu deveria ter te contado. Eu chocava ele de novo, mas não queria envolver você. Não sabia que o passado viria à tona. Cada palavra dele era uma facada. Nossa vida não é só sobre segredos. Sua voz era um sussurro entrecortado pelo medo. Mal percebeu a porta abrir novamente. Desta vez, era uma mulher, pálida e tremendo. Era a enfermeira do hospital, com um olhar alarmado. Precisamos ir. Sofia, ela acordou. Ela lembrou da noite que tudo aconteceu e precisa falar com você. O ar ficou pesado. Comigo? Ana perguntou, a dúvida misturada com a esperança. Marcos prendeu a respiração como se estivesse à beira de um abismo. Sim, e algo mais, acrescentou a enfermeira, enquanto passava a mão pelo cabelo, visivelmente abalada. Ela disse que Alex estava atrás dela. Não era só sobre o que aconteceu naquela noite. É pior, é uma questão de vida ou morte. Ana sentiu a adrenalina tomando conta. Nós precisamos ir. Agora, disse, levantando-se. O impulso era avassalador, mas antes que pudessem se mover, outro barulho ecoou na sala. Um homem entrou, com ar decidido. Estamos cercados. A polícia precisa saber sobre Alex e as ameaças que ele fez. Marcos olhou perplexo. Cercados? A tensão carregava o ambiente. Eu preciso que você ouça, disse o homem, apontando para Ana. O que saber pode mudar tudo. O que você pensou que sabia sobre sua família pode ser muito, muito mais sombrio. Ana sentiu um nó na garganta. Sombrio como? A resposta dele era o último golpe. É sua irmã, Ana. Você não sabia. Mas aquela família que você pensou ter construído é tudo uma farsa. Um jogo maior. Alex e Sofia não desapareceram por acaso. Eles estão conectados por algo muito profundo. E você tem que descobrir antes que seja tarde demais. O silêncio tomou conta da sala como uma tempestade iminente. Ana olhou para Marcos, a incredulidade pairando entre eles. O que mais está escondido? A pergunta ecoou, quase sem resposta. A verdade que se desenrolava era mais aterradora do que ela jamais poderia imaginar. E o futuro deles pendia pela linha tênue de uma revelação que mudaria tudo. Ana sentiu o coração acelerar, enquanto as palavras do homem ecoavam na sala. Sofia é sua irmã. Uma avalanche de emoções a atingiu. Choque, confusão, uma mistura que a deixou sem ar. Ela olhou para Marcos, buscando uma centelha de explicação, mas ele parecia tão perdido quanto ela. O policial continuou, mas Ana mal conseguia ouvir. A revelação a envolvia como uma neblina densa. Precisamos agir agora. Cada segundo conta. O policial soou urgido. Ana finalmente se levantou, o impulso de proteger sua família superando o medo. Eu preciso ver Sofia. A determinação firmou-se em sua voz, cortando a tensão no ar. Tânia, Marcos e Helena a seguiriam, mas Ana sabia que este era o momento da verdade. No caminho até o quarto do hospital, as paredes pareciam se fechar, mas a esperança a guiava. Como seria sua irmã? E o que Sofia saberia? As perguntas martelavam em sua mente, uma tormenta de incertezas. Ao chegarem, o clima era pesado, um silêncio quase palpável. A enfermeira os conduziu até o quarto.
Quando abriram a porta, Ana parou, o coração na garganta. Sofia estava lá, pálida e frágil, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que Ana nunca esqueceria. Havia dor, mas também algo mais profundo, uma conexão que transcendeu as palavras. Você veio, Sofia sussurrou. Aquela simples frase carregava um mundo de significados. Ana approchou e segurou a mão de Sofia, sentindo um nó na garganta. Desculpe, eu não sabia. Eu não sabia de você, Ana murmurou, a emoção quase a sufocando. Sofia sorriu, ainda cheia de dor, mas aquela troca parecia um primeiro passo em direção à cura. Marcos, em silêncio, observava, com o peso do passado sobre seus ombros. Eu vou deixar vocês a sós, disse ele, saindo devagar, como se carregasse o mundo nas costas. Com a saída dele, toda a carga emocional pareceu diminuir um pouco. Ana se voltou para Sofia. O que aconteceu? Por que você sumiu? A voz dela estava cheia de preocupação. Eu estava em perigo. Alex, ele não parou de me procurar. Sofia começou, a voz fraca, mas cada palavra era um passo em direção à verdade. Eu não sabia se algum dia poderia voltar a ver você ou a nossa família. Suas lágrimas cortavam seu rosto, trazendo à tona dores que Ana nunca tinha entendido. Uma onda de dor percorreu Ana. Era frustrante e triste. Mas havia esperança naquelas palavras. Estamos juntas agora. Vamos descobrir isso, juntas. E com isso, um pequeno sorriso se formou no rosto cansado de Sofia. Nesse momento, Ana percebeu que não era apenas sobre segredos. Era sobre reconstruir, unir laços quebrados e enfrentar o que estava por vir. Não importava o quão tenebroso o passado fosse, elas estavam prontas. Enquanto a luz do dia entrava pela janela do hospital, iluminando a sala, Ana soube que aquela era uma nova chance. Uma chance de se libertar das sombras, de encarar o que vinha pela frente com coragem. Ela se virou pela última vez, olhando para a porta onde Marcos tinha saído, sentindo que as histórias ainda precisavam se entrelaçar. E mesmo com as dificuldades à frente, havia um novo começo, nova esperança. E agora, leitores, uma tarefa importante para vocês. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram essa narrativa intensa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo.